E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui galera para mais um vídeo de Subway Surf. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, como vocês podem ver no título, o top 5 meus personagens favoritos, galera. E sinceramente deu um certo trabalho, né, porque é muito personagem nesse jogo, né. São vários e eu acho muito, vários tops que eu queria colocar, mas eu decidi não colocar tanto os meninos quanto as meninas, cara. Aí tinha essa Brian Yutani, o Superman Jake. Se eu fosse colocar todos que eu realmente gostei, a lista passar dos 20, dos 30. Mas eu escolhi aqui, coloquei aqui o top 5 dos que eu mais gostei. Então vamos lá, galera, vamos começar. E em quinto lugar fica nosso querido, maravilhoso Soul, esse personagem aqui da atualização de Oxford, que recentemente recebeu aqui na atualização de Roma em 2026 esse traje Centurião. Cara, sinceramente, eu já gostava do Soul, só com esse traje, porque né, um cavaleiro eu achei muito top. A vez que eu perdi a atualização de Oxford, a primeira vez que ele veio, eu fiquei muito triste, mas ele retornou depois por moedas de evento. E na atualização de Roma, ele veio no desafio do Chão em Lava com esse traje muito top. Galera, bate de frente, eu não sei, mas eu acho que eu ainda prefiro esse aqui, porque ele tem um tema mais dourado, né? Mais amarelado, dourado. Então eu vou jogar com ele. E eu acho que, eu não sei, não, eu vou jogar com a prancha tradicional. Eu jogo. Ah, não, eu vou jogar com a prancha dele. Todos os personagens que tiver aqui, galera, se eu tiver a prancha, eu vou jogar com a prancha do personagem. Galera, ó, esse aqui ficou em quinto lugar. Eu já gostava do Soul por si só, mas quando veio esse traje dele aqui, esse traje aqui, esse centurião aqui, né? Esse traje amarelo, assim, se ele fosse um pouquinho mais, eu acho que combinou na verdade com ele, por quê? Porque dourado, eu acho que já ia começar a ficar meio estranho, entendeu? Ele combina prateado, né? Ficou bonito o primeiro traje dele, mas esse outro traje aqui, mano, você tá doido, ficou muito irado. Essa prancha também combinou bastante, seria bom se tivesse um poder nela, mas não tem, né? Mas mesmo assim, galera, muito top esse personagem. E galera, eu quero pedir que vocês deixem no campo dos comentários a sua lista, o seu ranking dos personagens que você mais gostou. Tá, beleza, galera? Eu também quero pedir que vocês conseguirem colocar também na atualização. Até agora, né? Foi o que? Foi 6 atualização? Foi 6 ou foi 5? Atualização no sub, acho que foi 6. Eu quero saber a opinião de vocês em qual posição que é cada atualização, personagem, menino, menina. Eu coloquei aqui em geral, tanto menino quanto menina, mas eu quero saber a opinião de vocês, tanto na versão menino quanto na versão menina. Eu vou fazer um vídeo melhor, tá? Também, galera, sobre na questão da posição menino e menina, que vai ser os personagens menino e menina. Galera, mas assim, foi muito difícil de escolher, porque é uns personagens que é muito top. Tem uns que é meio ruimzinho, né? Não vou negar, não. Tem uns que é bem feinho, eu não comprei, né? Eu só peguei por ter mesmo, mas tem uns que eu achei muito top. E tem alguns também que eu achei top, mas eu não tenho, por exemplo, o Lorcan ou o Vitório, que é os personagens que veio por dinheiro real na atualização de Roma. E de Londres eu também achei muito legal o Sam Snow, que muito provavelmente vai vir por moeda de evento na próxima atualização, né? Inclusive já tá tendo spoiler por aí, né? Desde o começo da atualização de Tóquio, sobre qual vai ser a próxima atualização. Mas isso aí eu vou deixar para falar com vocês no vídeo que eu vou. Que eu acho que eu vou gravar no sábado ou na sexta de despedida da atualização de Tóquio, né? Estamos na última semana de atualização. Essa atualização que também achei muito legal, muito top. Vou postar vídeo também mostrando tudo que veio, né? E tudo mais. Agora pro nosso próximo personagem, vamos pegar aqui, vamos lá. Em quarto lugar fica esse querido personagem que eu sempre achei muito top, principalmente na época de 2019 a 2023 por aí, que era um personagem muito legal. Os três trajes eram muito legal, mas assim, galera, eu acho que eu não sei esse traje luteado ou não, eu acho que eu vou com mariachi. Vamos ver aqui a casket, né? Isso aqui, ó. Essa prancha aqui muito bonita também. Nossa, não, assim, é que é muito estiloso a prancha. Tanto o personagem quanto a prancha é muito estiloso. Você vê esse personagem aqui, esse negócio de Halloween, é uns personagens de Halloween é muito legal, né? Tem o que? Tem o Bobbit Bloblet, tem o Dr. Flyman, né? Tem a Thursday. Não, a Thursday, acho que é Thursday, né? Que é aquela quintinha, né? Aquela personagem lá, que é a versão da Shopee da Vandinha. Tem também o Bobbit Blobbit, que eu já falei, tem o Fantasma, tem o Manny, tem muito Zumbi Jake e tudo mais, tem vários
diversos personagens, só pra lembrar. Tem diversos personagens da atualização do México. E, assim, de todos, de longe, assim, um dos meus favoritos é justamente o Manny. E também eu até ia colocar o Zumbi Jake, só que assim, eu achei muito legal, só que eu mudei de deck ao decorrer, né, dos tempos, veio muitos outros personagens, né? E uns personagens conseguiram superar, né, o Zumbi Jake, mas que eu sei que muita gente, eu já vi vários vídeos, né, do top run, do top do rank, né, das atualizações favoritas, e muitas pessoas colocaram o Zumbi Jake em primeiro lugar. Também eu concordo, né? Eu não vou julgar porque é muito legal aquele cara Heroes dele, mas por várias eu resolvi colocar outros personagens tanto por nostalgia, que eu sempre gostei dos personagens, quanto também pelo atual, né, que depois dele veio vários outros personagens, né? Aqui na frente do Zumbi Jake, de novo personagem, só tem o Soul e uma outra personagem que ele veio depois, o resto é mais antigo. E por isso que mesmo que eu gostei. Se bem que o Zumbi Jake ele veio lá na atualização de 2013, né? Então todos veio depois dele, mas esquece. Aí, galera, o menino fica em quarto lugar, né? Não supera as outras, né? Até dá spoiler, as outras, né? Porque questão que eu achei muito bonito o traje das outras e pela nostalgia do tempo que eu jogava lá pra 2017, 2018, que 2016, principalmente, que é uma personagem que eu sempre gostei muito. Em segundo, tá em terceiro lugar, que é o próximo que eu vou jogar. E voltando aqui, o Manny, ele é um personagem muito top. Todos os três trajes dele é muito top. Mas o meu favorito, eu acho que é esse segundo. Eu tava em dúvida no terceiro, né? Mas o segundo ele é muito mais detalhado, essa vibe roxa, né? Esse chapéu, acho que ganhou mesmo no Manny foi esse chapéu dele aí, né? Chapéu entre aspas, né? E é muito legal, eu gostei muito esse personagem, galera. Ele vem na atualização de Halloween de 2017 no México. E o traje luteador, né? Que é aquele outro lá que eu tinha selecionado no começo, ele veio na atualização do México em 2019, beleza? Vamos bater aqui, já vamos pro próximo. Vou pegar aqui. E em terceiro lugar tá ela aqui, galera. A Kim, surfista de Sydney. Essa personagem que, galera, sem dúvida, na questão de nostalgia, ela é minha favorita. Porque assim, quando eu comecei a jogar o sub, eu jogava num tablet que eu tinha, galera. Ela e o Marco, esse personagem aqui, eles eram os únicos personagens que eu tinha na época. Só que eu amava esse traje dela, ainda gosto muito desse traje até hoje, mas esse traje Cost Outfit, esse traje Cost aqui, é um traje muito top. Também gosto do Dive, claro, esse traje aqui de mergulhador, mas o que ganhou em mim mesmo foi quando veio esse traje dela aqui, Cost. E foi muito legal. Eu ia falar Outfit não, porque naquela época o jogo era em inglês, né? Aí o nome vinha Cost Outfit, que na época não tinha a tradução para português. Galera, não confunda essa prancha com essa aqui, tá, galera? Porque muita gente acaba confundindo que, querendo ou não, né, são dois animais parecidos. A diferença é que essa prancha aqui, ela é da atualização do Rio de Janeiro, isso mesmo. É do Rio de Janeiro? É, do Rio de Janeiro. E lá veio essa prancha veio pra... Nossa, esqueci, tô esquecendo dos personagens agora. Veio pra qual? Veio pra... A Tainá, aquela personagem lá que depois recebeu o traje. Muita gente acaba confundindo, que realmente é bem semelhante, né? Mas eu acho que esse aqui é uma raia, aquela outra eu não me lembro o que era. Uma Jamanta. Lá, no próprio nome dela é Jamanta, mas... Então, galera, eu coloquei a cor. Então, que nem eu comentei com vocês, eu coloquei a Kim em terceiro lugar, que na época eu só tinha ela e o Marco. Eu achava muito top esse personagem, tá? Eu gostava muito desse traje dela, só jogava com ela. E eu também só tinha um Marco naquela época, porque quando nessa época aí, no meu tablet estava com vários problemas. Ele já era bem velho, né? Ele tinha a tela toda rachada, toda trincada. Ele tinha diversos problemas e ele não atualizava, porque era uma versão muito antiga, entendeu? Uma versão muito antiga, e como não tinha espaço, mal conectava na internet, eu nem conseguia mexer direito, porque a tela é tão trincada que travava, você não conseguia deslizar com o dedo. E aí, com o tempo, ele acabou queimando. Tanto que eu perdi tudo que tava naquele tablet. Minhas fotos quando eu era criança, tinha lá 6 anos, desde os 5, 6 anos que eu tenho esse tablet. Tinha, na verdade, né? Aí, há uns 2, 3 anos atrás, eu acabei perdendo ele. E eu deixei ele guardado para arrumar, só que eu acho que não sei o que aconteceu, que ele sumiu. Não sei se minha mãe jogou fora ou se eu acabei perdendo em algum momento, né? Mas tá. Aí, galera, eu tinha, na época que eu tinha, né, o jogo, o que eu tinha era
Essa personagem aqui, e eu gostei muito, gostava muito desse traje. Eu acho que um dos meus primeiros trajes que eu comprei de personagem foi esse traje aqui dela. Eu não tinha chegado a comprar o traje da Eve, né? Eu comprei ele depois desse traje aqui, mas eu sempre selecionava esse traje dela aqui, esse traje. Eu não me lembro qual atualização que veio de Sydney, se foi, acho que foi na segunda, só que eu não lembro qual ano que veio a próxima atualização de Sydney, que veio com esse traje. Mas, galera, sem dúvida, pra mim, terceiro lugar essa personagem, né? Porque ela que é nostalgia, mas eu não jogo assim muito, assim, de vez em quando ainda jogo, né? E eu achei muito bonito, mas em comparação às outras, né, ela ainda não ganha, então vamos lá. E pra próxima personagem vem ela, galera, a Coral. Essa personagem aqui que ela veio da atualização de Mumbai, não me lembro qual ano que era, veio ela. E depois veio o traje novo dela, o Teta Queen. E depois veio esse traje Super Explorer. Galera, eu acho que de todos, eu acho que eu achei mais legal foi o Teta Queen. Que veio na atualização do Underwater, acho que foi 2024. Eu ia com esse traje, com esse aqui, mas como não combina, eu vou com um outro. Eu não sei se eu vou com essa aqui ou se eu vou com esse aqui, ó, galera. Mas eu acho que eu vou com esse aqui, ó. Esse aqui é mais legal, combina mais com ela. Galera, essa personagem, no começo eu achava ela mais ou menos, né? A primeira roupinha, mas eu já achava ela legalzinha. Mais ou menos, né? Quando veio essa segunda roupa e depois a terceira, galera, você tá maluco. A minha preferida continua sendo, claro, a segunda, né? Que ela é muito bonita. Mas a terceira também é muito top, galera. Eu gostei muito dessa personagem, por isso que ela tá em segundo lugar. Muito legal. Essa prancha que também eu esqueci o nome dela agora. É muito legal. Ela parece aquela é referência a uma água viva. Só que esticaram ela, né, para parecer uma prancha. E assim, ela ficou em segundo lugar, né? Principalmente por causa desse traje, mas também pelo o Sub Explorer. Com o tema, né? Que ela é tipo uma exploradora, né? Aqueles. Nossa, esqueci. Aqueles mergulhador. Ficou muito legal. E isso, né? Não tem muito o que falar dela, né? Só tirando o fato que ela é muito bonita. Essa personagem aqui é muito bonita. Com esse segundo traje, principalmente, que eu acho que combina mais com o tom de pele dela do que aquela cor de pele mais clara. Tanto que, galera, quando ela veio na atualização de Mumbai, não era nem pra ela ser uma sereia, né? Porque aqui é retratada como uma sereia. Ela é uma sereia e depois vira uma pessoa com pernas. Só que na atualização de Mumbai, o Mumbai, né, como os outros chamam, né, ela veio sem essa habilidade, entendeu? Ela só parece uma personagem normal. Depois que veio, acho que Cetidade aqui, aí sim que ficou desse jeito, que nem ela, que ela aparece uma sereia e depois ganha pernas. Muito legal essa personagem, galera. Assim, não tem muito o que falar dela, só comentar mesmo, né? Que é muito top ela. Essa prancha, acho que essa prancha veio com ela também, muito legal. Esse traje aqui, ele veio junto com aquele traje Deep Blue, que era do Noah, que eu ia pensar em colocar na lista, só que vendo as outras, né, a maioria aqui é três personagens menina e dois meninos, tanto que a primeira, né, é menina, outra personagem, nossa, galera, personagem muito top. Eu sempre gostei dela e acho que sempre vai ser minha favorita. Eu me lembro na época dessa primeira lista, da spoiler. Na época, ela vinha uma vez uma atualização no ano, uma atualização especial do ano. Eita, duas? Calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui, galera. Ah, aí não volta pra outra. Ela veio uma vez no ano, eu ficava fazendo as contas pra ver quando que ela ia vir por dinheiro real e quando ela ia vir pra me comprar. Quando eu voltei a jogar, né? Aí que veio ela por moedas. Eu não sei se é por moedas ou foi por chave, só sei que eu comprei ela. E aí, vamos jogar com ela agora, galera. Vamos lá. E aqui tá ela, galera. A Scarlet, a nossa vampira. Eu acho que é uma vampira, certeza, né, galera? Aí, ó. E ela some com eu não sei, esse guarda-chuva. Tem a outra versão dela também, tá, galera? Ó, aí, ó. Ela veio com o chapéuzão dela. E também tem um terceiro traje, que é aquela Bronco Horror. Que ela é uma referência à Mortícia, que é a mãe da Vandinha. Ela veio na atualização de Haunted Hood 2024. Só que eu não consegui. Eu joguei, só que aí eu acabei não comprando. Porque na época foi o quê? Eu fui completar e eu não terminei de completar tudo pra conseguir o traje dela. Veio por chaves. Só quando mudou, né, o jogo, né? Que agora se você tem o traje, ele some, né? Ele volta só depois separado, né? Tipo esse traje aqui, que eu não sei porque ele separou quando veio na atualização. Ela sumiu o traje dela. E como não voltou, né? Aí não aparece a opção pra mim comprar.
E aí eu só tenho só o traje de Catrina, que é o meu traje favorito. Aquele outro lá é mais ou menos, né? Como eu não tenho a prancha dela, né? Que é a Pump, que eu já usei a Casket, eu vou ver se eu tenho a Hexel. Que essa aqui, galera, ó, ela é uma prancha especial de Halloween mesmo, então não vai mudar tanto, não combina tanto com ela, mas não tenho muita outra escolha. A prancha dela é a Pump, que é aquela prancha lá que é tipo overboard normal, só que tem a pintura de uma abóbora de Halloween, aquelas abóboras assustadoras. Galera, essa personagem ela fica em primeiro lugar por tudo, praticamente. Pela pintura dela, pelo cabelo dela, por esse chapéuzão dela, por tudo. Esse traje aqui, eu já achava ela bonita em 2018, que foi quando a época ela veio na atração de Nova Orleans. Mas quando em 2019 chegou o que? Chegou um monte de traje, né, pros personagens. Que o traje Sirius, o traje Luteador e esse traje Katrina para Scarlet, galera, foi um sonho. Eu não me lembro, eu acho que naquela época os personagens de Halloween estavam por dinheiro real, então eu não tinha conseguido ela. Mas eu achei muito top. Nossa, foi uma época que eu fiquei feliz que veio os trajes, mas ao mesmo tempo triste. Eu não tinha ela, se eu não me engano, acho que eu tinha só o Manny e o Zumbi Jake. Eu não tinha ela, que era. Eu tava meio nessa de jogar e parar, que eu não tinha um celular fixo, né? Que meu celular era tudo velho. Aí na época eu tava jogando celular usado, aquele celularzinho que aí, vai de GK10 que eu tinha na época. Eu tava jogando e ele era muito fraquinho. Aí ela veio, só que veio por dinheiro real. Todos os personagens, o Manny, o Zombie Jake, ela veio por dinheiro real. Mas eu tinha conseguido, eu já tinha o Manny, se não me engano, e o Zombie Jake, só faltava ela. E aí eu comprei, eu não sei, eu não lembro se eu cheguei a comprar os trajes faz muito tempo, faz o que tem, vai fazer 7 anos, né? Aí não vou lembrar, mas eu cheguei a pegar e esse personagem e eu fiquei muito feliz que veio, só que eu fiquei triste ao mesmo tempo, né? Porque, né, personagem que veio tudo por dinheiro real praticamente, né? E eu não tinha nada, né? Aí, mas mesmo assim, quando voltou de novo, não sei se lembra, foi 2022, foi quando eu comecei essa coleção. As primeiras personagens que eu comprei aqui nesse jogo foi ela. Foi ela. Depois eu consegui os outros de Halloween, né? Mas galera, eu gostei muito, muito, fiquei muito feliz que eu consegui ela. Esse traje. Galera, pra vocês que comentam, né? Poxa, você não deixa lá. Eu não costumo deixar os favoritados, entendeu? Eu gosto de deixar. A das pranchas eu até deixo favoritado algumas, que eu uso, né, no dia a dia. Mas na questão de personagem, eu gosto de deixar tudo organizadinho, os personagens tudo na ordem, né? Às vezes fica até com gastura quando os personagens tá na ordem. Mas aí eu só deixo favoritado as pranchas, os personagens eu deixo normal. Mas eu sei de cor. É só difícil pra me escolher, mas os que eu realmente acho muito top eu já deixo marcado. Então, galera, mais uma vez eu peço pra vocês comentar, né? Comentem a lista, o ranking de vocês, né? Os personagens que vocês mais gostam, que vocês menos gostam também, né? E coloca a opinião de vocês sobre cada um. Comenta também o que vocês acharam da minha lista, se vocês concordam, vocês não concordam, se acham que devia mudar isso, aquilo. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá, galera? Vamos bater aqui para nós finalizarmos o vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like no canal, ative o sininho. Ah, e mais uma coisa, eu só agradeço a vocês por 100 inscritos, bem que para muitas pessoas pode parecer um marco pouco, um pequeno marco, né? Mas é muito importante para mim, pois eu já tive alguns, acho que foi o que, 2 ou foi 3 canal, perdi os dois, né? E vocês podem ver a diferença, né? Tanto para minha voz, dessas coisas assim, do jeito que eu falo, desde meu primeiro vídeo. É só vocês assistirem o primeiro vídeo. Ainda falo um pouquinho embolado, mas eu faço isso porque eu acho muito legal, eu gosto muito de gravar vídeo. Eu quero procurar melhorar o vídeo para vocês, a qualidade, fazer uma thumb muito top. Eu tô procurando, eu pesquiso direto assim como que eu posso fazer, tanto que eu comecei a editar alguns vídeos assim, bem simplesinho, né? Mas eu quero fazer isso de coração. Pra toda vez que tiver, principalmente na questão do Subway, né? Porque é um jogo que não é muita gente que joga e muitas vezes quando você vai pesquisar alguma coisa em relação à atualização, né? Bem pouca gente posta essas coisas assim. Eu conheço o quê? Só conheço 3 ou 4 canais de Subway que o pessoal posta, tal. Mas aí eu queria vir para melhorar o conteúdo para vocês gostarem, para vocês indicarem para cada vez mais pessoas, tá? E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ser inscrito. 110, na verdade, né? Eu fico
com vocês. Até mais, tá? Uma excelente tarde. Que Deus abençoe o dia e a semana que está se iniciando com vocês, tá? Falou, galera.